Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos falar então sobre o tema Egito e Mesopotâmia, contudo, nós vamos focar na questão política e econômica aí dessas duas regiões, certo? Nós estamos na disciplina de História, na aula de número 12, tá? Então, vamos lá. Política e economia. Na região do Crescente Fértil, né, existiam vários povos, tá? Ou várias sociedades. Lembrando que Crescente Fértil, tá, é aquela região localizada lá no Oriente Médio ali, que fica na região entre dois rios, Rio Tigres e Eufrates, tá? Então, para coordenar as relações entre os diversos povos e as relações interiores, começou a surgir o governo. E assim, diversas formas governamentais então foram implementadas, né? A Mesopotâmia estava organizada em cidades-estados autônomos, né? Que apesar de nunca terem formado um estado unificado, possuíam um poder centralizado, coletavam impostos e tinham um conjunto antigo de leis. Então, nas cidades mesopotâmicas, né, da Mesopotâmia, nós temos ali cidades que eram autônomas, independentes, tá? Por causa dessa grande diversidade de povos que existiam naquela região, né? E aí, nós temos aqui, ó, entre os povos que existiam na Mesopotâmia, nós podemos mencionar esses cinco, né? Melhor dizendo, sumérios, acadianos, assírios, amoritas e caldeus, tá? As relações entre esses povos geralmente eram conflituosas por causa da disputa por terras. Afinal, todos queriam viver em terras mais férteis e o domínio de uns sobre os outros, né? Se sucedeu ainda na região. Então, eles queriam pegar, né, estar sob terras férteis para poder ter o seu cultivo, né? Bom, agora no Egito, tá? É, no Egito, né, desde muito cedo, o Egito ele foi dividido em dois reinos, tá? Menes, que foi também era um faraó conhecido também como Narmer, unificou então o que a gente chama de Alto e Baixo Egito por volta do ano 3000 antes de Cristo, né? Ele se tornou o primeiro faraó da história. No entanto, ele não chegou a acumular tanto poder quanto alguns faraós que vieram depois. Então, vamos entender aí um pouquinho sobre esta imagem e trabalhar aqui a respeito dela, tá? Deixa eu fazer isso aqui, ó, a respeito dela. Cereais, tá? Aqui, ó, como a cevada e o trigo eram os principais alimentos produzidos. Os camponeses, né, trabalhavam principalmente nas plantações, mas dependendo da época do ano, podiam ser então recrutados para construírem templos e pirâmides, como estas aqui, certo? Algumas pessoas se especializaram na construção de diques e barragens. Olha lá, vou abrir diques, né, para poder levar água para outras partes. Os impostos eram pagos com o que era produzido e o arado provavelmente foi uma invenção lá dos sumérios, na região da Mesopotâmia, tá? Era feito de madeira, então o arado era feito de madeira e usado na Mesopotâmia para revolver a terra para a plantação. Ou seja, o arado tinha essa característica aqui, ó, tá? Que aparece aqui embaixo. Passar pela terra para revirar ela, para deixar ela fofinha, né? Já a domesticação de animais, como no caso de bois e de cabra, isso fornecia couro e lã, né, no caso das ovelhas. Além disso, os animais também eram usados aí na alimentação. Então, nós temos aqui ovelhas, né? Tá? Olha aqui os bois utilizados como força, né, de trabalho. Então, tudo isso era muito importante, né? As trocas de produtos normalmente ocorriam entre as pessoas de uma mesma sociedade. Contudo, como nem sempre determinado alimento de uma região podia ser produzido em outra, povos de localidades distintas também realizavam trocas entre si, possibilitando assim o nascimento do que a gente conhece hoje como comércio. Os egípcios eram responsáveis aí por calcular, né? Os escribas, estes aqui, ó, eram responsáveis por calcular e registrar pagamentos de impostos, tá? Inicialmente esses registros eram feitos em pedras produzidas com argila, e já os militares que aparecem aqui, ó, aqui ou aqui assim, ó, tá? Atuavam nas guerras e no controle da população, né?
também podiam ser recrutados para o trabalho nas grandes obras quando se fosse necessário. No Egito eram usadas então grandes pedras, tá? Como que aparece aqui, ó, né? Grandes pedras, ah, pedras nas construções. E escravos, camponeses e até militares trabalhavam nessas obras. Já na Mesopotâmia não existiam pedras de grandes dimensões para as construções. Então, aqui no caso da Mesopotâmia, o que chama atenção é a argila, que era utilizada aí para a fabricação dos tijolos, tá bom? E aí, então, resumindo, nós temos a parte política, nós temos lá Egito e a Mesopotâmia. No Egito, a organização em nomos, povoados situados ao longo do rio Nilo, reinos do Alto e do Baixo Egito, ou seja, foi unificado, e unificação aí pelo faraó Menes, tá? Já a Mesopotâmia, nós temos lá organização em cidades-estados autônomas que nunca formaram um estado único. Diferente, né, dos povos, né, diferentes povos disputavam o domínio sobre a região. Então, entre esses povos nós temos os sumérios, os acadianos, os assírios, os amoritas e os caldeus. Pessoal, o que eu queria falar com vocês sobre a parte política e econômica do Egito e da Mesopotâmia era isso, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!